Há momentos na vida que não cabem em palavras. Momentos em que você se ajoelha ou simplesmente para no meio do quarto e percebe que não tem nada para dizer. Não porque não queira, não porque não acredite, mas porque chegou num ponto de esgotamento tão profundo que até as palavras pararam de vir. Você abre a boca e o silêncio é tudo que sai. Você fecha os olhos esperando sentir alguma coisa e não sente nada. Você tenta orar e o único pensamento que aparece é: não consigo. Se você já viveu isso, esta mensagem é para você. Eu já vivi isso também. Me lembro de uma temporada em que cada noite eu deitava e ficava olhando para o teto sem conseguir falar uma palavra sequer. Não era falta de fé. Era exaustão de alma, era o peso de carregar coisas por tempo demais, de lutar em silêncio por muito tempo, de sorrir para o mundo enquanto por dentro havia um vazio que eu não sabia nem nomear. E nessas noites eu pensava: se eu não consigo orar, será que Deus ainda me ouve? Se eu não tenho forças para falar, o céu ainda está do meu lado? O arcanjo Miguel foi enviado hoje para responder exatamente a essa pergunta, e a resposta vai mudar a forma como você entende os seus momentos mais silenciosos. Bem-vindo ao canal Luz do Arcanjo Miguel, um espaço criado para almas que entendem que a fé não é sempre barulhenta, que a espiritualidade passa por temporadas de seca e que o céu não abandona quem não consegue mais gritar. Seja você chegando aqui pela primeira vez ou já caminhando conosco há algum tempo, fico genuinamente alegre que esteja aqui. Esta mensagem foi preparada para você, para esta temporada, para este momento específico da sua jornada. Fique comigo do início ao fim. Porque o que será compartilhado aqui não é uma motivação genérica. É uma revelação direcionada para o que acontece no plano espiritual exatamente quando você não tem forças para orar, como o Arcanjo Miguel age nesses momentos, e porque o seu silêncio nunca significou o que você pensava que significava. Vamos começar com uma verdade que o Arcanjo Miguel quer que você compreenda profundamente. Oração não é apenas palavra. Oração é orientação do coração em direção a Deus. E orientação não exige voz. A Bíblia registra um dos momentos mais poderosos de intercessão da história no livro de 1 Samuel, quando Ana orava no templo. O texto diz que seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. O sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas Deus ouvia cada palavra que ela não conseguia pronunciar em voz alta. E foi exatamente nessa oração sem som que o milagre começou a se mover. Seu silêncio não é ausência de oração. É a forma mais pura de oração que existe, aquela que não tem como ser performática, que não tem como ser para a audiência humana, que vem diretamente das profundezas de uma alma que não tem mais nada para oferecer, exceto ela mesma. Há algo que os anjos me pediram para compartilhar com você neste momento, uma revelação mais profunda sobre como o Arcanjo Miguel age especificamente nas suas temporadas de silêncio espiritual. Você vai encontrar isso no link fixado nos comentários abaixo. Não passe por ele. Cada alma que foi guiada para esta mensagem hoje foi também guiada até lá. Escreva agora nos comentários este decreto de fé: Arcanjo Miguel, mesmo quando não consigo orar, eu sei que você intercede por mim. Deixe essas palavras descerem mais fundo do que a mente, até os lugares em você que mais precisam dessa verdade hoje. Quero falar sobre o que a Bíblia revela sobre a intercessão angelical, porque isso vai mudar completamente a forma como você vê os seus momentos de silêncio. Em Romanos 8, Paulo escreve uma das frases mais consoladoras de toda a Escritura. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não têm palavras, intercessão que acontece no nível mais profundo do ser humano, lá onde as palavras não chegam. E no livro de Apocalipse encontramos uma imagem extraordinária: os anjos diante do trono de Deus oferecendo incenso,
e esse incenso representa as orações dos santos. Cada oração, cada súplica, cada grito silencioso dos filhos de Deus sendo levada pelos anjos até o próprio trono do Altíssimo. Isso significa que quando você não consegue orar, quando o silêncio é tudo que você tem, os anjos pegam esse silêncio e o levam ao céu. Eles não chegam diante de Deus e dizem: "Ele não orou hoje." Eles chegam com a sua dor, com o seu cansaço, com o seu esgotamento e dizem: "Este é o coração que ainda quer chegar até você, mas não tem mais forças para falar." E Deus entende essa linguagem melhor do que qualquer outra. Eu me lembro de uma época em que conversava com uma pessoa que estava passando por uma crise de fé tão profunda que ela tinha vergonha de falar com Deus porque achava que não merecia orar. Ela sentia que tinha feito coisas demais, que tinha se afastado longe demais, que o silêncio dela era um tipo de punição que ela mesma se impunha. E eu disse a ela: "O silêncio que você está vivendo não é punição. É o lugar onde Deus mais claramente ouve o que você não consegue dizer." Essa é a revelação que o Arcanjo Miguel traz hoje. Se esta mensagem está chegando em você de forma real e tangível, te convido a clicar no botão de valeu de mais abaixo. Esse gesto de apoio mantém esta missão viva e leva estas palavras a outras almas que estão no mesmo silêncio que você já viveu ou está vivendo agora. Quero agora falar sobre algo muito prático que o Arcanjo Miguel destaca sobre os momentos em que você não consegue orar. Não é o que você diz ou não diz que define a profundidade da sua conexão com Deus. É a orientação do coração. Você pode estar deitado na cama, exausto demais para se mover, e simplesmente pensar: "Deus, estou aqui." Isso é oração. Você pode estar no meio de uma crise, chorando sem conseguir articular nenhuma palavra, e as próprias lágrimas são uma oração. Você pode estar sentado em silêncio total, sem pensamento nenhum, mas com um desejo vago de que alguém maior do que você cuide do que você não consegue mais carregar. Isso é oração. O Arcanjo Miguel age nessas formas de oração com a mesma intensidade que age na mais elaborada e articulada das súplicas. Porque ele não mede a profundidade da sua necessidade pelo volume da sua voz. Ele mede pela orientação do seu coração. E quando você está no seu ponto mais baixo, quando não tem mais palavras, quando o silêncio é tudo, o Arcanjo Miguel se posiciona. Ele não recua porque você não tem forças para invocar o nome de Deus em voz alta. Ele avança, porque é exatamente nas temporadas de maior vulnerabilidade que a intercessão celestial se torna mais intensa. Escreva agora nos comentários: "Eu sou guiado, protegido e fortalecido pelos anjos do bem. Mesmo no silêncio, Deus me ouve." Há algo sobre os momentos de silêncio espiritual que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que o Arcanjo Miguel quer que você saiba hoje. Esses momentos não são sinal de fraqueza de fé, são frequentemente o resultado de fé que foi exercida por muito tempo sem descanso. Pense em como funciona o corpo físico. Quando você usa um músculo além da capacidade dele, ele entra em fadiga. Não porque o músculo seja fraco, mas porque foi forte demais por tempo demais sem recuperação. A fadiga espiritual funciona de forma semelhante. Quando você carrega peso espiritual por muito tempo, quando você intercede por outros enquanto ninguém intercede por você, quando você mantém a fé em circunstâncias que exigiriam o dobro da força que qualquer pessoa normal teria, chega uma hora em que o silêncio não é falta de fé. É o resultado de ter exercido fé demais sem pausa. E Deus conhece essa dinâmica. Ele não desconhece a natureza humana. Ele a criou. No primeiro livro de Reis, há uma história que sempre me toca profundamente quando penso nos momentos de esgotamento espiritual. Elias, um dos maiores profetas de toda a história bíblica,
homem que havia chamado fogo do céu, que havia confrontado 450 profetas de Baal, que havia corrido na frente de uma carruagem real, chegou num ponto de colapso tão total que pediu para morrer. Ele se sentou debaixo de uma árvore e disse: "Já chega, Senhor." E o que Deus fez? Não pregou para ele, não o confrontou com sua falta de fé. Não mandou um anjo com uma lista de todos os milagres que ele havia presenciado para lembrá-lo de que não tinha motivo para estar exausto. Deus enviou um anjo que tocou nele, preparou comida e disse: "Levanta e come, porque o caminho é longo demais para você." Essa é a resposta de Deus ao esgotamento espiritual. Não condenação, cuidado, não cobrança, restauração. E foi exatamente isso que o arcanjo Miguel foi enviado para trazer a você hoje. Me lembro de ter conversado com alguém que me disse que havia parado de orar por semanas porque sentia que suas orações não chegavam a lugar nenhum. Ela descrevia a sensação como falar para uma parede. E eu entendo isso porque já senti isso também. Há temporadas em que o céu parece distante, em que as palavras parece que evaporam antes de chegar a qualquer lugar, em que você se pergunta se ainda faz diferença tentar. E o que aprendi e o que o arcanjo Miguel confirma nesta mensagem é que exatamente nessas temporadas Deus está mais perto do que em qualquer outro momento. Porque é quando você não tem mais performance para oferecer que chega ao Deus mais verdadeiro. É quando você não tem mais energia para as palavras certas que se conecta com o Deus que conhece o que você precisava dizer antes mesmo de você tentar dizê-lo. E se esta mensagem ressoou em você e você quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que estão no mesmo silêncio, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno mantém esta missão viva. Quero falar agora sobre algo específico que o arcanjo Miguel faz nas suas noites de silêncio. Porque ele não apenas intercede, ele também guarda. No Salmo 91, Deus declara: "Aos seus anjos dará ordens a respeito de você, para que o guardem em todos os seus caminhos." Essa guarda não é condicional à sua capacidade de orar. Ela não é suspensa quando você está espiritualmente exausto. Ela não diminui quando você não tem forças para invocar proteção. O arcanjo Miguel guarda você no seu esgotamento, com a mesma diligência com que guarda você nos seus momentos de oração mais intensa, porque a ordem veio de Deus. E a ordem não tem cláusula de exceção para as noites em que você não consegue orar. Pense em como um pai cuida de um filho enquanto ele dorme. A criança não precisa fazer nada, não precisa pedir proteção, não precisa estar acordada para que o pai mantenha a guarda. O pai vigila porque ama, não porque a criança merece ou pediu. Deus é assim com você. E o arcanjo Miguel é o instrumento dessa vigilância. Há algo mais que quero compartilhar, porque acho que é um dos aspectos mais libertadores desta mensagem. O silêncio espiritual não é apenas um momento de ausência, é frequentemente um momento de preparação invisível. Nas temporadas em que você não consegue orar, algo ainda está acontecendo. Não em você, porque você está esgotado, mas ao seu redor. O arcanjo Miguel continua movendo peças. Ele continua abrindo caminhos. Ele continua posicionando pessoas e circunstâncias. Ele continua fazendo o trabalho nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não tem forças para participar ativamente do processo. E quando as forças voltam, e elas sempre voltam, você vai olhar para trás e perceber que as coisas se moveram durante o seu silêncio, que algo foi organizado enquanto você estava no chão. Que o arcanjo Miguel não parou porque você parou. Escreva como sua declaração final nos comentários. Arcanjo Miguel, onde a tua luz habita, nenhuma sombra permanece. Mesmo nas minhas noites mais silenciosas, o céu não para. O arcanjo Miguel está de guarda sobre a sua vida, sobre os seus momentos de voz e sobre os seus momentos de silêncio.
sobre as suas temporadas de oração intensa e sobre as suas temporadas em que a única coisa que você consegue oferecer é a sua presença esgotada diante de Deus. E o que Ele quer que você leve desta mensagem é simples e profundo ao mesmo tempo. Você nunca está sozinho no seu silêncio. Cada noite em que não conseguiu orar, cada manhã em que levantou sem forças para falar com Deus, cada momento em que o vazio pareceu maior do que a fé, o arcanjo Miguel estava lá, intercedendo onde você não tinha mais voz, guardando onde você não tinha mais forças para pedir proteção, avançando onde você não podia mais mover-se. Deus conhece o seu silêncio pelo nome, e Ele já respondeu antes mesmo que você tivesse forças para perguntar. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal Luz do Arcanjo Miguel. Este espaço foi construído para você, para suas buscas, para suas vitórias e para as revelações que o céu continua enviando para quem está pronto para receber. Nos comentários, compartilhe o que se moveu em você hoje, o que ganhou clareza, o que você está escolhendo guardar desta mensagem. Sua palavra pode ser exatamente o que outra alma precisa encontrar quando chegar aqui na sua noite mais silenciosa. O arcanjo Miguel avança sobre a sua vida. O seu silêncio foi ouvido. E você, amado do céu, está entrando agora na temporada em que as forças voltam e o que foi organizado no silêncio começa a se revelar na sua realidade. Amém.